Olá, alunos da Escola Israel Leocádio. Aqui quem vos fala é a professora Renata. E no vídeo de Química de hoje, iremos ver as funções orgânicas, hidrocarbonetos, haletos orgânicos e álcools. Assunto aí voltado para as turmas de terceiro ano do ensino médio. Então, vamos. Bom, aqui nós temos a classe dos hidrocarbonetos, que são aqueles compostos formados exclusivamente por átomos de carbonos e hidrogênios, né? E aqui as subdivisões desses hidrocarbonetos. Cadeias abertas, nós temos essas 4 classificações: alcanos, alcenos, alcadienos. Cadeias fechadas e não aromáticas, ciclanos e ciclenos, e as cadeias aromáticas, que são aquelas que possuem aí o anel benzênico. A principal fonte de hidrocarbonetos que nós temos aqui é o petróleo, né? Nós temos aqui a imagem um pouquinho do refino dessa torre de destilação, torre de fracionamento, onde desse produto nós temos várias frações, né, que são consideradas subprodutos do petróleo, que elas são extraídas a partir da sua temperatura de ebulição. Como nesse slide, vocês depois poderão daí pausar ele para vocês verem direitinho, né? Quais são a primeira fração, segunda, terceira e quarta fração, qual o ponto de ebulição de cada uma, a quantidade de carbonos presente em cada dessas frações e seu uso aí no nosso cotidiano, tá? Mas todas, né, são classificadas aí dentro do grupo dos hidrocarbonetos. Regra de nomenclatura desses compostos, tá? Nós temos aqui nós temos regras gerais, que a gente vai aplicar muito nos hidrocarbonetos, mas servirão para ir para as outras funções orgânicas, porque nessas regras de nomenclatura, você sempre tem que estar observando essa questão do prefixo, do intermediário e do sufixo. Juntando essas 3 partes, nós temos aí o nome da substância ou o nome da cadeia, tá? O prefixo aqui sempre vai estar associado ao número de carbonos, que aqui, dependendo da quantidade de carbonos, você vai iniciar o nome da cadeia de forma diferente, né? Se tiver 3 carbonos aqui, por exemplo, você inicia com o próprio. O intermediário seria o tipo de ligação que você vai ter entre esses carbonos, tá? Se todas as ligações são simples, você coloca um AN. Se tiver dupla, é EN. Se tiver tripla, é IN. E por último, o sufixo depende aí da função orgânica que você está trabalhando. No vídeo de hoje, a gente vai focar um pouco mais nos hidrocarbonetos e nos álcools, tá? Porque no hidrocarboneto, ele finaliza com o sufixo O, o álcool com o sufixo OL, mas se for um aldeído, OAL, se for acetona, ONA, e se for um ácido carboxílico óico. Aqui é só uma explicaçãozinha sobre o grupo funcional de cada um, né? Como eu já falei aqui para vocês, hidrocarbonetos vai ser aquele composto que você possui aí apenas carbono e hidrogênio, que é a função orgânica do álcool e das demais funções, tá certo? Vamos focar apenas neles dois neste vídeo. Então, aqui nós temos exemplos, né, de nomenclatura de cadeias, no caso os hidrocarbonetos. Essa primeira cadeia aqui, como vocês podem observar, ó, nós só temos hidrogênios e carbonos, né, pertencente à função dos hidrocarbonetos. Então, vamos lá, começando pelo prefixo, nós temos 1, 2, 3 carbonos, por isso que o prefixo fica próprio. Entre esses carbonos, temos só ligações simples, por isso que o intermediário é AN. Como é um hidrocarboneto, termina com O. Juntando essas 3 partezinhas, então o nome da estrutura vai ficar propano, tá? Então, nomenclatura de cadeias normais, que só tem carbonos primários e secundários, se torna um pouco mais fáceis. Esse segundo exemplo, esse terceiro, são de cadeias ramificadas. Então, aqui se torna um pouco mais complicado, porque a gente tem que escolher o que a gente chama de cadeia principal, que é aquela maior sequência de carbonos. Lembrando que, se entre esses carbonos houver duplas ou triplas ligações, essa dupla e essa tripla tem que estar dentro dessa cadeia principal. Aqui eu tenho uma dupla ligação e você pode perceber que ela ficou dentro da cadeia principal, está circulada aqui de rosa. Né? Nesse terceiro exemplo, nós temos uma tripla ligação e ela também ficou dentro da cadeia principal, eles não podem ficar por fora. Escolher a cadeia principal, a gente tem que enumerar carbonos. Enumeração, você
faz das duas pontas e sempre escolhe aquela que dê menor numeração, tanto para os radicais, que é esses que ficam por fora da cadeia principal, quanto para a insaturação, né? No caso aqui a dupla ligação. Enumerando, aqui ó, a menor numeração foi começando aqui por baixo, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para dar nome à cadeia, eu tenho que começar com os radicais, tá certo? E você sempre coloca eles em ordem alfabética. Então, CH3 é metil, então tem um 3 metis. E essa estrutura aqui é um terc-butil, tá? Lembrando que você pode rever aí os radicais numa tabelinha que você tem no seu livro de química, na página 30. Então, lá tem todos os radicais, aí, os principais radicais orgânicos, né? Para você ver aí e saber identificar quem é quem. Então, colocando em ordem, ó, o terc-butil aqui está ligado ao carbono 3, por isso fica 3-terc-butil. Os metis tem um no carbono 4 e 2 no carbono 5, por isso que fica 4,5,5 trimetil, né? Tri, lembrando que são 3, não basta colocar só metil, tem que colocar o prefixo tri. E a cadeia principal, porque que é 2-hepteno. 2, para dizer que a dupla ligação está no carbono 2, ó. A dupla está entre o carbono 2 e 3, mas como eu tenho que dar preferência a menor, então ele está no 2, carbono 2. Hept vem de 7 carbonos, N de dupla ligação e o O por ser o hidrocarboneto. Então, 2-hepteno. Se a cadeia for fechada, né, ali era exemplos de cadeias abertas. A única diferença, a gente continua contando o prefixo, o intermediário, o sufixo, tá? A única diferença, quando a cadeia é fechada, a gente tem que colocar, ó, esse nomezinho ciclo aqui, ó, antes da cadeia, tá? Então, toda cadeia que no nome vem a palavra ciclo é porque você já tem certeza que ela é uma cadeia fechada. Então, metil, ciclo propano. Metil, porque quando a cadeia principal vai ser a cadeia fechada, ficou por fora esse CH3, por isso que é metil. Ciclo, porque ela é fechada. E propano, porque é prop, de 3 carbonos, an de simples ligação e O por ser um hidrocarboneto, tá? Então, cadeias fechadas não aromáticas e exemplo de cadeia fechada aromática, que é aquela que possui anel benzênico, ó. Que é essa estrutura aqui com 6 carbonos, tá? Que contém aí duplas e simples alternadas, né? Por isso que a gente coloca esse círculozinho aqui no centro dessa cadeia. Então, fizemos um resumo sobre o grupo dos hidrocarbonetos, agora vamos falar dos aletos orgânicos, que é todo composto derivado de hidrocarboneto pela substituição de um ou mais hidrogênios da molécula por átomo de halogênio, podendo ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Então, resumindo, o aleto orgânico é aquela estrutura que deriva do hidrocarboneto, onde você vai substituir um ou mais hidrogênio por um desses 4 elementos. Então, você olhou na sua estrutura, encontrou o F, o Cl, o Br ou o I, então você tem certeza que esse composto pertence ao grupo dos aletos orgânicos. O nome oficial dos aletos orgânicos é dado da seguinte forma. Primeiro, você olha na estrutura e descobre qual é o nome do halogênio. Depois, dá-se o nome do hidrocarboneto correspondente. Por exemplo, nessa primeira estrutura, eu sei que o halogênio aqui é o Br, é o bromo. Então, vou começar o nome da estrutura por ele. Por isso que começa 2-bromo, tá? O restante seria o hidrocarboneto. Então, segue aquelas regras normais de nomenclatura do hidrocarboneto. Então, faça a enumeração do carbono sempre mais próximo do halogênio. Então, aqui vai ficar mais próximo ao carbono 1, 2, 3, 4. Se eu começasse nesta ponta, o halogênio ia ficar no carbono 3, 1, 2, 3. Então, esta é a menor numeração, começando nesta ponta aqui. Por isso que ficou, o bromo está no carbono 2, então fica 2 bromos. Contando carbonos, 4, por isso que é but. Ligações simples, então fica ano. Por isso que o nome da estrutura é 2 bromos butano.
Neste segundo exemplo, o halogênio já passa a ser o Cl, ou seja, o cloro. E vocês podem perceber que nós temos 3 cloros na estrutura, por isso que eu inicio com o nome com tricloro. E o restante seria o nome do hidrocarboneto, só tem um carbono, met, simples ligação, ano, então é o metano. Então, triclorometano. É assim que a gente dá o nome oficial da estrutura. Já o nome usual, ele segue uma regrinha diferente, porque primeiro que ele sempre vai começar com o nome do halogênio, finalizando com esse sufixo eto, ó, brometo, cloreto, fluoreto e iodeto. E sempre vai ser cloreto, brometo, fluoreto, di. E por final o nome do radical. Neste exemplo aqui, nós temos como halogênio o cloro, por isso que eu iniciei o nome com cloreto de. O radical que está ligado ao cloro é o que tem 2 carbonos. Qual é o nome do radical com 2 carbonos? É o etil. Então, fica cloreto de etil. Coloca-se, acrescenta esse azinho final para ficar mais bonitinho. Então, fica cloreto de etila, né? Não deixa só o etil, então acrescenta-se o A. Segundo exemplo, ó, o halogênio é o bromo, por isso que começa com brometo de. Quando o radical é um anel benzênico sozinho, sem nenhuma ramificação, o nome desse radical é fenil, acrescentando-se o A, então fica brometo de fenila. Dá para ver aí a diferença entre o nome oficial e o nome usual dos haletos orgânicos. Agora vamos iniciar aqui o grupo dos álcoois, né? A palavra álcool, em geral, se refere a um composto específico, principalmente o álcool etílico, né, que é o mesmo etanol, que a gente muito usa ele no dia a dia. Nessa pandemia, a gente está utilizando bastante o álcool em gel, né, e um dos principais componentes é o nosso álcool etílico. Só que para a química, a palavra álcool é mais extensa. Ela representa uma classe de compostos e não apenas uma substância específica. Como é que ela é definida? Álcool vai ser todo composto orgânico que apresenta um grupo hidroxila, que é esse OH aqui, ligado a um carbono saturado. Como é que fica esse grupo funcional? Ó, temos aqui o OH, que é a hidroxila, ligada a esse carbono que faz 4 ligações simples. Por isso que eu digo que o carbono é saturado. Posso deixar eles assim separados, mas o que é mais comum ver essa hidroxila junto, unida aqui, né? O oxigênio com hidrogênio. Então, tem esse oxigênio e esse hidrogênio ligado a um carbono que faz suas 4 ligações simples, ou seja, um carbono saturado. Esse composto é pertencente ao grupo dos álcoois. Esse grupo dos álcoois, ele pode ser classificado segundo a quantidade de hidroxila que aparece na estrutura. Como, por exemplo, aqui nessa primeira estrutura, a gente só encontra um hidroxila. Então, essa substância pertence ao grupo dos monoálcool. Se na estrutura tiver 2 hidroxila, posso classificar ele como diálcool. Se na estrutura tem 3 hidroxila, posso classificar como triálcool. Mais do que 3, ou seja, 4, 5, aí a gente já classifica ele dentro do grupo dos poliálcool. Além dessa classificação de quantidade de hidroxila, temos também a classificação segundo o carbono que essa hidroxila está ligado. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, dizemos que o álcool ele vai ser primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, dizemos que o álcool é secundário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, então o álcool ele é também terciário. Uma curiosidade aqui que não existe, né, álcool quaternário, porque uma das ligações do carbono tem que ser com OH. Quaternário é quando o carbono está ligado a 4 outros carbonos. Como um carbono precisa ser substituído pelo OH, né? Então, no máximo, a gente vai ter aí álcools terciários. A nomenclatura oficial deste grupo, né, dos álcoois, ele segue muitas regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos. A única diferença é o final aqui da cadeia, né? No hidrocarboneto termina com O
Já no grupo dos álcoois termina com OL, como a gente vai ver aqui no nosso exemplo. Temos aqui a nossa hidroxila ligada ao carbono saturado. Temos que enumerar a cadeia para saber aonde essa hidroxila está ligada e sempre a numeração mais próxima da hidroxila, então a numeração correta nesta ponta aqui, grupo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Se eu tivesse começado a enumeração aqui por este carbono, que é o número 4, a hidroxila ia ficar no carbono 3. E tenho que sempre dar preferência à menor numeração. Então, como é que dá nome a essa cadeia? Primeiro, conta a quantidade de carbonos. But, só tenho ligações simples. Pela hidroxila é do grupo dos álcools, termina com OL. E a hidroxila está localizada no carbono 2. Então, o nome oficial, 2-butanol. Atualmente, nós pegamos esse 2 e colocamos aqui antes do ol, né? Então, ficaria, na atualidade, butan 2-ol, na realidade. Se a cadeia for ramificada, como é que fica? Basicamente, a mesma coisa do hidrocarboneto. Primeira coisa, escolher a cadeia principal. Neste nosso primeiro exemplo, a cadeia principal é essa que está aqui mesmo em sequência, em linha reta, ó. Fizeram a enumeração dos carbonos, tá? Então, vai do 1 ao 7. Por que eu começo deste lado? Porque eu tenho que dar preferência à hidroxila, ó. Se eu começar aqui, ela vai ficar no carbono 3. Se eu começasse deste outro lado, que está no carbono 7, ela ficaria no carbono o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficaria a numeração maior. E eu tenho sempre que dar preferência a menor. Então, a correta é começando realmente deste lado aqui, tá? Observe quem ficou fora da cadeia. Então, tenho aqui esse metil, esse etil e esse outro metil. Então, nós temos 2 metis e 1 etil. Como eu tenho que colocar sempre em ordem alfabética e 2 vai ficar com di, então como é que fica a nomenclatura? O etil está aqui no carbono 4, então 4 etil. Um metil no carbono 2 e o outro metil no carbono 5, por isso fica 2,5 dimetil. E por fim a cadeia principal, ó. Então são 7 carbonos, hept, só ligações simples, como é um grupo do álcool, terminou em ol, heptanol. E o 3 é para explicar, né, que a hidroxila está no carbono 3. Como novamente, hoje ficaria heptan 3-ol, mas não tem problema vir esse 3 heptanol antes, tá certo? Aqui, exemplo, se a cadeia for fechada, sempre lembrando que na cadeia fechada a diferença vai ser esse ciclo antes da palavra principal. E no caso, se for um poliálcool, né, antes do ol do final da cadeia, na terminação, você bota a referência da quantidade de hidroxila. Como aqui são 2, por isso que ficou diol. Se fossem 3, triol. Se fossem mais, aí eu colocaria poliol. E não esquecendo de antes da cadeia botar onde é que está essa hidroxila. Tem uma no carbono 1 e uma no carbono 3, por isso que ficou 1,3, correto? Já na nomenclatura usual, segue um pouquinho diferente a regra. Sempre vou começar com a palavra álcool, depois eu pego o nome do substituinte, que é o radical, e finalizo com o sufixo -ico. Por exemplo, olha aqui, ó, tirando a hidroxila, só vai sobrar esse CH3. O nome desse radical é metil. Metil com a palavra -ico fica metílico, por isso o nome dessa estrutura álcool metílico. Aqui, 2 carbonos, é o etil, então é álcool etílico. Nesse terceiro exemplo, 3 carbonos, é o isopropil, com o ico fica isopropílico, então álcool isopropílico. Então, na nomenclatura usual, né, a oficial é metanol, na usual, álcool metílico. Etanol se transforma em álcool etílico e o propan 2-ol se transforma em álcool isopropílico. E para finalizarmos, vamos exercitar aqui 2 questõezinhas de vestibular. A primeira diz que a camada de ozônio protege a biosfera do efeito nocivo de certas radiações, sofre um ataque destrutivo dos CFCs, que são os clorofluorcarbonos, usados em aerosóis e refrigeração, por exemplo. O mais usado é esse freon 12, que tem forma molecular CF2Cl2, que pertence à função. Então, ele está querendo saber nesta questão qual a função
deste produto aqui, que tem essa seguinte forma molecular, CF2Cl2. Primeiro, que para ser hidrocarboneto, ele só teria que ter carbono e hidrogênio. Então, já sei que não é hidrocarboneto. Para ser um álcool, eu precisaria ter a hidroxila, que é o OH. Então, nesta forma, eu teria que ter a presença do oxigênio, coisa que não tem. Então, aqui eu posso perceber que tem o F do flúor e o Cl, que é do cloro, que são halogênios, certo? Então, pela presença do F e do cloro, eu tenho certeza que essa estrutura pertence aos nossos haletos orgânicos. Nesta segunda questão, que trata um pouquinho sobre os feromônios, né, que são substâncias químicas de comunicação aí de algumas espécies, eu tenho essa estrutura que representa o feromônio de alarme das formigas. E ele pede para eu dar a nomenclatura oficial deste composto. Primeiro, eu sei que ele não é hidrocarboneto, porque eu estou enxergando um oxigênio aqui, o que representa a nossa hidroxila. Então, não posso classificar ele dentro do grupo dos hidrocarbonetos. Não posso classificar dentro do grupo dos haletos orgânicos, porque não tem nenhum cloro, nenhum flúor, nenhum bromo, nenhum iodo. Mas, pela presença dessa hidroxila ligada a um carbono quaternário, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4 ligações. Aliás, carbono quaternário não, desculpa, um carbono saturado. Então, hidroxila ligada a um carbono saturado, tenho certeza que essa estrutura é pertencente ao grupo dos álcools, né? Então, esse nome dessa estrutura sempre vai terminar com OL. Olhando pelas nossas alternativas aqui, a única que termina com OL é a letra A ou a letra C. Então, já posso descartar as demais alternativas. Como é que eu dou nome a essa estrutura? Primeira coisa, nós devemos contar os carbonos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, a estrutura vai começar com o nome, com o prefixo, né? X, já que eu tenho 6 carbonos. Olhei dentro desses carbonos, entre esses carbonos, aliás, só tem ligações simples. Então, o intermediário aqui vai ser o AN, não é isso? E, por último, como pertence ao grupo dos álcools, ele tem que terminar com OL, ou seja, OL. E a hidroxila está no carbono 1, ó. Então, eu tenho que dizer que eu tenho que indicar em qual carbono está essa hidroxila. Então, 1-ol. Nome da estrutura, hexan-1-ol, ou hexanol, né? Então, a alternativa aqui seria a nossa alternativa A. Por que que não é a alternativa C? Porque essa palavrinha aqui inicial, ó, ciclo, me informa que essa cadeia dessa alternativa seria uma cadeia fechada. E aqui eu tenho certeza que a cadeia é aberta, né? O que já desclassificaria aí a alternativa C e me deixaria com a única opção que realmente seria a letra A. Ok? Por aqui nós finalizamos, tá? Agradeço aí a todos, um tchau, tchau e até o próximo vídeo.